Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós, nesse momento, gostaríamos de abraçar a todos os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, endereçando um abraço para todos os coordenadores, os amigos técnicos que favorecem para que a gente possa levar a efeito essa tarefa. Gostaria também de abraçar a todos os nossos amigos que nesse momento estão compondo a família Sala Estudando Espiritismo. Enfim, que Jesus possa abençoar a todos nós. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-los para nos acompanhar na oração que o Senhor nos ensinou, para assim solicitarmos a permissão do mais alto para iniciar o nosso trabalho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoai os nossos erros, os nossos equívocos, mas ensinando-nos, Senhor, a perdoar, a compreender e abençoar a todas as circunstâncias adversas do caminho. Não nos deixe, Senhor, cairmos novamente em faltas, em equívocos, que são sustentados pela ilusão, pelo orgulho que ainda campeia dentro de nós mesmos. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Espiritualidade amiga, benfeitores espirituais que nesse momento se intercambiam com as faixas necessitadas como as nossas. Ajuda-nos para que possamos aprender, melhorar e servir cada vez com mais desenvoltura cristã. Suplicamos que todos os lares aqui representados nesta noite possam ser visitados pela falange do bem para semear a medicação, a paz, o estímulo, o fortalecimento para todos aqueles que de alguma forma nesse instante procuram a voz do pastor, encontrar com o Senhor da vida. E assim que o movimento espírita, tutelado por Ismael nas terras do Brasil, conceda a todos nós que integramos a Rede Amigo Espírita a vênia de estarmos participando desta grande rede, dessa grande família que tem uma responsabilidade nesse momento tão singular da evolução planetária. E assim, nós pedimos permissão para iniciarmos os estudos da noite, desejando que a alegria possa também se estabelecer nas metas que foram traçadas dentro desse diapasão do intercâmbio maior. Se conosco, amigos espirituais, se conosco Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Caríssimos ouvintes, amigos, telespectadores, nesse momento nós estamos então dando por iniciado o estudo da noite. Hoje, dando continuidade a algumas reflexões que temos feito em torno do livro Paulo e Estevão. Nós estamos completando hoje o estudo de número 105 desta série que iniciou com o programa Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita e do Evangelho. E eu gostaria de abraçar com muito carinho, com muita sensibilidade, com muita devoção, com muita gratidão, a nossa companheira Rosângela, lá de Maringá, no Paraná, que hoje nos brinda com a sua presença. Foi ela a responsável direta para que nós pudéssemos iniciar esse trabalho que hoje, repito, completa 105 estudos. E que, diga-se de passagem, redundou num outro programa que nós realizamos às terças-feiras, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que nós já estamos completando o estudo de número 65. Portanto, Rosângela, minha querida amiga, um beijo na sua alma e que Jesus possa estar o tempo todo junto do seu coração, da sua família e do trabalho que você vem realizando em prol da divulgação da doutrina espírita. A pregação de Estevão. Então, eu vou iniciar lembrando que estamos num momento importante da história do cristianismo. O ano de 34, quando a Casa do Caminho, o primeiro núcleo cristão de fraternidade instituído na Terra, fundado pelos discípulos de Jesus, que regurgitava de necessitados e de necessidades, É um núcleo extremamente carente, mas riquíssimo de amor, de disponibilidade, de entrega, de trabalho em prol do Filho do Calvário de Jesus e também da divulgação do próprio Evangelho. E nesse momento do livro psicografado por Emmanuel, ou melhor, por Chico Xavier, sobre a orientação de Emmanuel, que estava sob a tutela de Paulo e Estevão na década de 40, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, nós estamos diante da pregação de Estevão, que é o trecho do livro que nós nos encontramos. Desculpem a introdução, mas ela se faz necessária. Estevão começou o discurso já trabalhado em 2 semanas, nos seguintes termos, que eu peço a vocês atenção para que a gente possa reler os primeiros movimentos da última semana e já adentrando no que nos foi concedido hoje como responsabilidade de estudarmos com vocês. Afirmara Estevão: ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Ele inicia a sua palestra com a referência do capítulo 10 de Mateus, no versículo 6 e 7. E ele, Estevão, afirma assim: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo, Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemorais a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares,
A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia, de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas o seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário. Pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Até aqui nós lemos e refletimos na última semana. E para fazer uma breve e objetiva conexão, a leitura nós a intitulamos como o Messias e o Pastor. Discutimos com vocês, levantamos alguns pontos, que efetivamente definem características bem sugestivas para o nosso aprendizado. O Messias a representar aquela dinâmica de salvação esperada pelos judeus. Assim, razoavelmente podemos sintetizar a visão que for elaborada por todos os pais do hebraísmo, os seus profetas. Mas Jesus veio trazer, conforme o nosso próprio Estevão definiu no texto, uma dinâmica diferente para o messianato. O Messias, na realidade, é o próprio Cristo. A dinâmica do amor, a luz que fortalece, que sustenta, que alimenta, que luariza, que cura, que liberta, porque a luz representa amor. E o profeta dentro da dinâmica do professor, ou melhor, desculpe, o profeta não, o pastor, o professor, aquele que vem para ajudar as ovelhas. E o que caracteriza-o é pelos exemplos dos próprios ensinamentos que ele oferece. Porque o pastor é conhecido pelas ovelhas exatamente pela sua autoridade espiritual, que é conquistada através dos tempos. Autoridade é conquista espiritual. Poder pode ser concedido, conferido, oportunizado. Na terra nós buscamos poderes. O poder da inteligência, o poder da informação. Nós buscamos adquirir o poder sobre pessoas, circunstâncias, coisas. Existe o poder político, o poder público, o poder gerencial, o poder de convencimento, o poder psicológico,
como existe um dos poderes que até hoje é menoscabado, é barateado, é sucateado, que é o poder espiritual. Eu posso ser médium e fazer da minha mediunidade um messianato, um mediunato, transformando a mediunidade numa tarefa que efetivamente vai caracterizar pelas ações do instrumento o que é proposto através dele como instrumento. O que foi, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Mas eu posso transformar a mediunidade também num mecanismo que vai caracterizar dificuldades para mim mesmo, se eu quiser usar esta ferramenta para dominar, para convencer, para criar seguidores, não é mesmo? Para enganar, para ludibriar, o que vai caracterizar vinda de espíritos, mas que podem ter a ressonância dos médiuns que vão abrindo as tomadas a partir do momento em que se afastam do bom combate que o Evangelho propõe. E rapidamente podemos ainda falar um pouco desse último tópico, desse último parágrafo que vai anteceder ao o novo movimento que nós vamos propor hoje. Quando Estevão diz que na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra, ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. E como Filho de Deus, ele se faz o nosso referencial. Ele é o tipo, ele é o modelo, ele é o paradigma da humanidade terrena, da humanidade espiritual que circunvolve esse planeta abençoado que nós chamamos de Terra. E aí ele vai dizer assim ainda: acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Queridos amigos, também nós conversamos na última semana sobre esse tópico e nós gostaríamos de tentar trabalhar relembrando, mas atendendo também aos novos ouvintes, os participantes que estão chegando aqui hoje, e por isso nós carinhosamente abraçamos a todos, dando as boas-vindas em nossa casa virtual, que efetivamente representa um pouquinho da casa íntima do nosso templo, que é o coração. Se sintam envolvidos pela nossa despretensiosa amizade. É o que a gente tenta movimentar nesse trabalho que envolve o Fausto de Curitiba, que envolve a Cláudia de Campinas, o Arnaldo, que é o nosso coordenador aí, né? Nosso chefe mor, né? O nosso Zé Aparecido, que está nos acompanhando, fazendo vários testes de transmissão. Mas um grande abraço para você, dá um abraço na Tuti aí por mim, fala que eu vou estar aí na sua casa em setembro e eu não volto para Belo Horizonte feliz se eu não comer um arrozinho com ovo e chuchu aí com a Tuti, tá bom? Brincadeira de mineiro. Continuando, esse parágrafo vai dizer que acima, sobrepondo, no nível superior de cogitações humanas, o seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Isso traz para nós pontos extraordinários para a gente refletir. Muitas vezes a gente fica cogitando, muitas vezes nós indagamos, são ilações que surgem,
temas, causas, frentes que defendemos, pontos de vistas, partidarismo, porque é natural. Porque a partir do momento que você se movimenta, a sua mente vai criando o campo desperto para você continuar trabalhando, conquistando, elaborando, aprimorando, potencializando. Com isso, o que brota da sua intimidade, que vai sendo lançado dentro desse campo, que é a sua mente, o seu universo, há um processo de socialização, de intercâmbio, de troca, de convivência com aqueles que estão dentro desse circuito de elaboração mental. Nós nos aconchegamos, nós nos situamos de acordo com os horizontes que nós vamos sustentando pelos ideais, pelas escolhas, pelas propostas de vida. É aquele movimento da mariposa em torno da luz. Observe, você acende a luz, ela vai se aproximando, ela vai buscando calor, ela vai se movimentando. Vamos pensar que a nossa mente está como um fulcro de luz lançando partículas, energias, vibrações que são trabalhadas por nós mesmos no universo. Todas aquelas mentes que focarem, que trabalharem numa mesma dinâmica, os corações se aproximam. E nós vamos criando com isso afinidades. Vamos estabelecendo, portanto, grupos, famílias, as chamadas famílias espirituais. Então aqui, Estevão está nos convidando para um intercâmbio com as suas expressões, mas de ordem muito mais elevada do que a gente possa cogitar. Por isso é que Evangelho, nós devemos ter muito cuidado para não trabalhar a proposta só no campo da intelectualidade. Eu vou ser prático e vou buscar a ajuda da Cleusa, que está em Leiria, Portugal, vibrando dentro de uma dinâmica da nossa benfeitora, espiritual. Ela sabe de quem que eu estou me referindo, não é? Isabel de Aragão, a mentora da Península. Isabel de Aragão narra Chico Xavier, André Luiz, que quando a equipe de Nosso Lar fazia as incursões nas regiões mais difíceis do umbral, como as regiões espirituais de frequências complexas, aonde temos corações rebeldes, adormecidos, enlouquecidos, ensandecidos. Quando estas equipes vão mergulhar, ou melhor, vão adentrar essas regiões mais complicadas, os espíritos que vão liderando essas caravanas estão numa dimensão assim muito próxima das faixas crísticas, de altas expressões, de alta intensidade vibracional. Aí Chico vai narrar, em alguns casos, espíritos como Isabel de Aragão é que tomam frente. Sabe por quê? Porque para adentrar nas complicações, você não entra com inteligência periférica. Você tem que trabalhar num nível de conjugações profundas entre o conhecimento, a habilidade, a experiência adquirida, mas acima de tudo uma dose plena de misericórdia, de amor, de benevolência, de mansuetude. Não pensem vocês que para adentrar as complicações você tem que ir com batedores.
Esses espíritos podem até utilizar de recursos, dando oportunidade para os batedores estarem presentes. Mas o que intensifica, o que vai validar o trabalho com a treva é amor. Que se expressa pelas almas redimidas. Aí vem aquela pergunta, então como é que a gente vai fazer, Casalberto, se nós ainda não somos, podemos nos considerar almas redimidas? Tá, então, nós podemos falar de almas redimidas caminhando por duas sendas. As almas que realmente já conquistaram a graduação, que já se elevaram aos páramos maiores, né? Como aquelas almas que estão em vias da remissão, no caminho que já colocam estas almas na condição de terem a consciência clarificada pelo amor, o que não necessariamente significa que já sejam espíritos livres das peias, dos karmas, das dificuldades, como que. Portanto, eu estou tentando sintetizar uma proposta muito ampla, que precisamos ter cuidado, mas ao mesmo tempo temos que ser simples para explicar. Vamos trabalhar com dois grupos. Espíritos que estão numa condição superiores e outros que almejam graduar-se nessa dimensão do reino de Deus. O reino de Deus a simbolizar conquistas que trazem paz. Aí você fala, mas esse reino de Deus, como é que faz para a gente entender a hierarquia dele? A hierarquia, você quer que a gente analise sob o prisma exterior, o de fora para dentro, que nós podemos avaliar, que nós podemos graduar, que nós podemos entender as patentes? Ou nós podemos aqui começar a conversar sobre hierarquia espiritual em foro de imortalidade, dentro do campo íntimo? Por quê? Para trabalhar com Jesus, ele convida a todos. Mas para ingressar é necessário que nós possamos sair dos atritos das ambições terrestres. Eu não sei se eu vou conseguir em 2 minutos. Se você quiser verdadeiramente entrar em comunhão com Jesus, trabalhando com Ele, para Ele, por Ele, saia do atrito. Vença a ambição terrestre. Como eu posso estar em sintonia com Cristo, numa atividade, numa casa espírita, trabalhando num nível de atrito com o meu semelhante, atritando contra a minha própria individualidade? Como eu posso trabalhar numa casa espírita com uma visão ambiciosa, pretensiosa? Como eu posso atender um coração alimentado por paixões? Eu não estarei em comunhão com Cristo. E eu citei a casa espírita não para dizer que a gente trabalha pelo Cristo, para o Cristo e com o Cristo só na casa espírita. Porque muitas vezes a gente até opera com ambição, com atrito, com disputa, e a gente tem a cara lavada de terminar uma reunião e falar assim, agora vamos fazer a prece final? Como dizia Arnaldo Rocha, papagaio, que prece final, que nada. Porque estamos num plano de hipocrisia. A gente começa uma reunião com prece, com uma leitura para nos elevar. Aí daqui a 2 minutos, por invigilância, eu volto a um padrão de interesses mesquinhos para me atacar,
para que eu possa criar uma epopeia de artimanhas, política na casa espírita? Como que nós espíritas podemos nos dizer espíritas cristãos se eu estou querendo derrubar o presidente? Se eu quero puxar o tapete do diretor? Isso é espiritismo? Nem aqui e nem no quinto dos umbrais mais profundos isso não é espiritismo. Consciência enobrecida pela verdade. Daqui a 2 minutos a gente volta, porque precisamos de fazer o primeiro intervalo. Um beijo para todos. Queridos amigos, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Hoje com o tema A Fé, a pregação de Estevão. Então vamos iniciar a leitura agora do parágrafo que vai ser a sustentação da nossa noite de hoje. Eu peço desculpas, mas terei que fazer a leitura. Disse assim Estevão sobre a inspiração de Jesus: ó Israel, tu que esperaste por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto os outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperastes o Deus justo. Carregastes os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Convertestes em cânticos de esperança as ignominias do cativeiro. Sofrestes o opróbrio dos poderosos da terra. Viste os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças, exterminados sob o guante das perseguições, mas nunca descrestes da justiça dos céus. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Chorastes no caminho longo dos séculos, com as tuas amarguras e feridas. Como Jó, vivestes da tua fé, subjugada pelas algemas do mundo, mas já recebestes o sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó, esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. Que texto! Que maravilha! Que simbolismo! Que profundidade! Que Jesus fala conosco. Mergulhados no tempo, na casa do caminho, Jerusalém do ano de 34, eu gostaria de trazer vocês de volta. Isso não é uma alusão pretensiosa. É apenas uma artimanha pedagógica. Eu gostaria que agora você sentasse na sua cadeira, ou você se percebesse deitado no colchão, ou quem sabe continuando a fazer a jantinha para o marido na tua cozinha,
Ou o maridão esperando a jantinha na sala que a esposa carinhosamente está fazendo. Ou você que está ajudando o seu menino a corrigir o dever de casa. Eu quero que você se sinta no ano de 2014. Porque nós queríamos dizer o seguinte: Estevão está falando, ó Israel. Ele está falando para a nação israelita. Historicamente, sim. Mas agora, ele está num êxtase profundo, externando um júbilo extraordinário e poético. Porque Israel aqui agora para nós vai representar a Terra Santa, a terra escolhida por Deus, preparada, o grande povo. Não estou falando da raça hebraica que veio de Capela. Estou falando dessa nação, dessa terra, desse império, que é o anseio que todos nós temos de construir para a nossa habitação. Esse templo está dentro de você. É o teu mundo. E por ele, você cria a sua órbita de trabalho, de convivência, de experiência, de dependência, de independência, de interdependência. De repercussão, como define Emmanuel. Nós estamos esperando há tantos séculos. E a espiritualidade está falando para nós que as nossas angústias, dolorosas experiências não foram vãs. Enquanto outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo simultaneamente as guerras de extermínios com requintes de perversidade, tu, Israel, esperaste o Deus justo. Israel é você. Enquanto os outros povos, os outros corações, para não dizer aquelas ovelhas que vivem dentro do nosso coração, indiferentes, rebeldes, ociosas, vaidosas. No nosso mundo íntimo, existe um clamor, existe dor que precisa de ser tratada, cuidada. Existem pontos que já estão em vias do despertamento. E Estevão está dizendo para nós que todos os nossos anseios não foram vãs. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas perdas, os nossos conflitos, o nosso sacrifício, todos eles foram extremamente importantes. Tudo que você passou, todas as suas experiências, é que fundamentam este momento que nós estamos vivendo. Porque Estevão está dizendo que a sociedade, os ímpios, os guerrilheiros, todos os implementos dificultosos do caminho, que ainda permanecem indiferentes, eles acabam sendo instrumentos para que o coração, que está em vias de despertamento, tenha, vamos dizer assim, elementos, recursos para entender
a importância desse soerguimento agora. O discurso antigo, de 2000 anos, ele encaixa perfeitamente no nosso momento atual quanto sociedade. E fala muito para todos nós aqui que estamos nos colocando na condição de cristãos. Cristãos ainda na condição dos filhos do Calvário que estavam sendo atendidos na casa do caminho. Porque ele estava falando para os sofredores. Estevão não estava falando para intelectualizados. Ele não estava falando para rabinos. Porque o início do discurso que nós trabalhamos na última semana, ele fala assim: éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nós não estamos e não podemos trabalhar o Espiritismo nesse momento tão importante da sociedade, numa dialética arcaica. Nós não podemos trabalhar o Espiritismo com metodologias que estão em desuso. Eu não posso criar, dentro de um circuito espírita, o que as escolas medievais utilizavam: pragmatismo. E pragmatismo não é só na lição, não é só na forma de exposição. Pragmatismo também se faz no comportamento. Eu delego uma função para uma pessoa, por exemplo, na casa espírita, contando que esta lição vai ajudar para que ela vença as suas dificuldades, e muitas vezes esse coração vai utilizar da oportunidade para se vincular mais e mais no seu passado, que foi pragmático. Eu não sei se deu lá. Por isso a casa espírita não pode ser tratada como um lugar puramente administrativo. Quando você estiver, por exemplo, cuidando da parte administrativa da sua casa espírita, lembre-se que a sua performance tem que ser qualificada e muito diferente da performance que você tem no seu escritório, com seus funcionários ou com seu patrão. Não sei se deu lá. Porque lá na repartição financeira, a própria injunção do sistema vai exigir que você tenha determinadas linhas rotineiras de comportamento. O que na casa espírita é diferente. Mas mesmo nos planos que a vida exigir de você uma performance materialista, você pode ter uma oportunidade de transcender a rotina que foi estabelecida por um terceiro. Porque você não é aquele que escreveu a lei. Portanto, eu quero dizer que a lei, o escrito, ele existe para quem está subjugado ainda, para quem ainda está numa linha que necessita de jurisdição. Vocês desculpem, o assunto não é fácil, não é simples não. Nós queremos dizer o seguinte: se você está vendo que na grama está escrito não pise na grama, você não tenha dúvida que aquela placa é para todos. Mas existem aqueles que estão muito acima da placa, porque eles não mais pisam na grama. E existem aqueles que estão muito acima daqueles que não mais pisam na grama, daqueles que nem enxergam a placa, porque a dinâmica deles está focada em patamares muito acima das letras, dos códigos. Então o Evangelho, querido amigo, quando os Espíritos afirmam que Evangelho é vivência, como Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está falando para nós o seguinte: que você que está se convertendo e se tornando, porque são dois movimentos, ao cristianismo, como Jesus ensina no capítulo 18 de Mateus, quando indagado quem é o maior no reino dos céus, ele manda que traga uma criança e diz: enquanto não vos converterdes,
e vos tornardes. Versículo 3: igual a uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. Eu sempre faço uma brincadeira carinhosa com a didática desse versículo, porque ele explica mais do que 1000 palavras. É o poder da síntese. A síntese é a verdade, embora a verdade não necessariamente esteja na síntese. É necessário a gente refletir melhor. Mas vamos lá. Ele foi perguntado quem é o maior. Pragmatismo, hierarquia. Ele foi questionado dentro das injunções, das imposições dos raciocínios que estabelecem um reino dos céus materializado em casas, em templos, em posições. Aí ele fala que ele manda porque ele tem autoridade. E não é mandar no sentido de estar impondo. O mandar de Jesus é: traga uma criança. Quem tem olhos de ver não vai deixar de levar a criança nunca, porque perdeu a oportunidade. E tem muita gente brigando por aí com as determinações do alto. É rebelde, está tripudiando a lei. Segunda-feira, ontem eu comentava com uma amiga, a Cláudia vai estar nos acompanhando aí no raciocínio. Eu pedi com a companheira, terminou a psicografia, e falou assim: agora você leva para casa, digita e manda para mim, que eu quero avaliar. Ah, mas eu estou meio sem tempo, estou trabalhando demais e tal. Eu falei assim: mas poxa, a produção é sua, você não vai ter tempo, 5 minutos, é uma coisa simples. Ah, não vou poder. Ah, então tá, então você passa para fulano, que é uma pessoa que eu confio. Você passa para fulano, que então fulano faz isso para mim. Aí fulano falou assim: não passa para mim não. Eu estou brincando com vocês que não estou expondo ninguém, estou contando uma situação porque são amigos. Mas eu vou pegar essa situação para explicar um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Aí eu virei para um outro companheiro, um terceiro, numa reflexão extremamente evangélica, fraterna. Aí eu disse assim: fulano, e eu fico cá pensando com os meus botões. Paulo de Tarso caminhou 20.000 quilômetros. Ele percorreu 20.000 quilômetros a pé, com animal, com pés descalços, no mar, passando por naufrágio, saindo da cidade escondido num cesto, aprisionado. 20.000 quilômetros perguntando para Jesus em oração: Senhor, para onde eu vou agora? Israel, nós esperamos, nós suplicamos. E quantas perseguições nós passamos, quantas lágrimas pelo caminho, quanto degredo, quanto cárcere, seja ele qual for, quantas reencarnações. Ó, esperanças eternas de Jerusalém, ó, esperanças que venceram o tempo, por isso eternas. A nossa alma pediu. Quem sabe, Maria da Glória? Você, Marli? Quem sabe, Ione? Quem sabe, Fábio? Quem sabe, Fausto? Quem sabe, Arnaldo? Há muitos séculos nós pedimos para Jesus para poder trabalhar pelo evangelho dele. E ele disse: não, ainda não. Como ele falou para Joana de Cusa, conforme a descrição de Humberto de Campos, no livro Boa Nova: ainda não chegou o momento do teu testemunho. Ela era esposa de Cusa, comerciante, político, homem da sociedade, mas ela era esposa dele. Ela tinha um compromisso
no lar, com filhos. Imaginemos a sociedade de então. Não estava na hora ainda dela testemunhar com o Evangelho. Então, eu pergunto para vocês, será que o Senhor disse a mesma coisa para cada um aqui? E nós tivemos que nos comprometer com uma série de tarefas para só agora. Hoje é dia 24 de julho do ano de 2014. Quando eu falo de datas, muitas vezes falo por inspiração, porque temos espíritos que nos acompanham, que precisam muitas vezes do calendário para entender que eles pararam no tempo. E isso nós fazemos respeitosamente. Porque é extremamente desagradável você ser vergastado pela verdade maldita. E muitos religiosos, como certa feita eu ouvi um cristão dizendo para um outro: eu não acredito em você, você é mentiroso. Meu coração sangrou na hora, porque eu cá pensei comigo: jamais Jesus falaria assim com quem quer que seja. E doeu tanto que sempre me recordo disso. E todas as vezes que eu vou me referir a alguém, essa dor bate na minha intimidade. Agora eu estou falando vaidosamente, porque a gente não deve falar da gente. Mas desculpem, de vez em quando escapole, a gente perde o fôlego. Mas dói. Dói. E é melhor doer do que repetir, fazer, criar empecilho, obliterar a oportunidade, matar esperança. Muitas vezes nós somos instrumentos da treva e os nossos discursos podem estar muito bem calcados na doutrina espírita, no Evangelho, mas a vibração e a coerência muitas vezes estão longe do fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Ludmila, do Rio de Janeiro, nós precisamos sim aprender para não fazer. Você foi muito feliz. Nós estamos no momento em que a esperança está nos visitando, trazendo o que nós pedimos. E você sabe o que nós pedimos? O filho, a esposa, o patrão, o funcionário, a dor, a escassez, a abundância, a mediunidade. Sabe o que nós podemos ter pedido? A obsessão. Porque fomos nós que abrimos o plug para a tomada encaixar. Fomos nós que startamos o processo. Fomos nós que optamos em ficar em off, desligar para deixar as coisas acontecer. E agora, o falso está dizendo, esta fala nos lembra que quando estamos em trevas, somos falsos profetas. Não tenha dúvida. Mas as ovelhas, como nós trabalhamos na última semana, elas conhecem a voz do pastor. As ovelhas conhecem Rosângela quando há equilíbrio, quando há coerência, quando há bom senso, quando há fraternidade. As ovelhas sabem. Então nós, como espíritas, precisamos ser mais cautelosos
para nos policiarmos. Observe que André Luiz tem um livro que se chama Agenda Cristã. A gente conversava com o Honório Abreu, quando encarnado em BH, o Honório falava assim: é um livro muito importante para um percentual muito grande de espíritas. Aí eu falei assim, mas por que um percentual grande? Ele falou assim, porque já existe um percentual de espíritas que não precisam do livro A Agenda Cristã. Aí eu falei assim, mas como assim, Arnaldo? Honório, me explica. É porque já existe um contingente de espíritas que já não necessitam de cartilha. Porque a grande parte dos espíritas, nós estamos debaixo de uma árvore que oferece uma copa maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós precisamos da mensagem do bispo, nós precisamos da mensagem do Lacordaire, nós precisamos da mensagem da rainha, nós precisamos daquelas cartilhas do Erasto, nós precisamos de textos longos, para que nós possamos desenvolver uma atenção mais direcionada, porque nós temos déficit de atenção, nós precisamos de disciplinas, nós precisamos de uma série de propostas que o Espiritismo nos oferece, mas ainda não estamos usando o Espiritismo como uma chave para entender os sinais da vida. Mas já existe um percentual de espíritas que não estão debaixo mais da copa da árvore, que é o Evangelho, que é a codificação espírita. E já existe um percentual que já integra a falange do Espírito de verdade. De verdade. Não lusco-fusco. Não belas palestras e na hora que termina a palestra, eu sou o rei da cocada preta, eu sou o intocável, eu sou sumidade e por isso dou depoimentos que muitas vezes se tornam leis inquestionáveis pelos seguidores. Não podemos agir mais assim, porque todos nós somos meramente ovelhas. Algumas, se estão destacadas, é por muito deverem. E as grandes ovelhas, se eu posso assim dizer, as ovelhas de verdade, que conhecem a voz do pastor, costuma ser aquela figura mais humilde, mais simples, lá da casa espírita, aquela que entra muda e sai calada da reunião, mas é aquela que tem como as amas de leite que amamentavam os filhos das sinhazinhas, aquelas que sustentam trabalhos de altas expressões, são aquelas que amam. E eu falei aquelas porque nos reportamos às mães simbolicamente. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para voltar daqui a 1 minuto e meio com a terceira e última parte do programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Até daqui a pouco, é rapidinho. Queridos amigos e irmãs, chegamos a um momento decisivo do nosso encontro. É o último bloco do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação, hoje com o tema Fé, a pregação de Estevão, parte 3. Nós vamos trabalhar nesses instantes a última parte desse parágrafo do discurso de Estevão, quando ele diz assim: ó, esperanças eternas de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Aqui a gente pode refletir também,
transcendendo um pouco a letra, saindo um tanto da história do nosso mestre amado, que indiferentes levamos ao cadafalso, à cruz, ao morticínio, mas nós também podemos falar da nossa própria história. Quantas vezes fomos indiferentes diante de tanto amor que Ele nos concedeu? Quantas vezes nós tripudiamos? Quantas vezes nós fomos aqueles instrumentos para criar as dificuldades no caminho? Só que as suas chagas, todavia, não compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo. Aliás, desculpa, nos compraram para o céu. Olha que beleza, isso é lindo. Ele pagou com o seu sangue, com as suas chagas, como, vamos dizer assim, uma moeda, a nossa ascensão ao reino dos céus. Ele pagou por isso. Ele investiu nesse projeto para que hoje nós pudéssemos atingir esse instante tão bendito para nossas vidas. Não sei se vocês pegaram. Eu não estou convidando vocês agora para pensar no futuro, na felicidade lá da frente, na vitória que será saboreada por todos nós. A paz vai vigorar na nossa intimidade. O amor vai se tornar estuante, vibrante e garantir tudo que nós almejamos. Mas nós queremos falar agora sobre as questões do agora, da atualidade. Com isso, Marli, Marilac, Maria da Glória, todos vocês que se encontram nos seus lares, acompanhando esse programa, com tanto carinho, com tanta dedicação, abriram mão de outras situações para sintonizar com esse grupo amigo. Este instante agora é um instante que foi comprado por Jesus. Comprado no sentido de Jesus investiu muito para a gente pudesse chegar aqui agora. Com tanta responsabilidade, pensando e sentindo a presença dele em nossas vidas, estudando os ensinamentos dele, nos aproximando do arauto da verdade, o precursor dos novos tempos, Allan Kardec. Foi ele que fez tudo para que a gente pudesse chegar aqui. Alto preço do sacrifício supremo. Isaías o contemplou, o profeta Isaías, o grande profeta, vergado ao peso de nossas iniquidades. A profecia de Isaías visualizou tudo que aconteceu com ele, as iniquidades da humanidade, florescendo na aridez dos nossos corações. Mas Isaías viu também, ele como uma rosa, nascendo nesta aridez dessa terra, que precisa de ser irrigada. Lembram de Jesus e a mulher samaritana? É um poço. Ele se aproxima para beber. Para beber. Que interessante. Jesus se aproxima para saborear do poço que está em você.
que está dentro de nós. Mas, Casalberto, se é árido, como é que vai ser? É porque o movimento da busca que faz brotar água. Ah, gente, nós precisamos pensar mais no Evangelho. Nós estamos querendo chegar lá no poço de Jacó para Jesus dar água para a gente, né? Nós estamos viajando, todo mundo está cansado, todo mundo sem esperança, todo mundo doente, o Casalberto, obsessão, não estou dando conta, meu marido, minha mulher, minha sogra, ninguém merece. O trânsito, o dinheiro, a recessão, o político, o poder público, a Copa do Mundo, né? E Jesus está dizendo para nós que a aridez, ela só vai ser transformada numa terra irrigada quando você acreditar, você tiver fé, e fé de fidelidade. É a crença da razão, mas é a crença do coração, como fala Allan Kardec. E não pode ser lesco-lesco. Fidelidade, fides, comprometimento. São pontos para que a gente possa pensar. Qual flor do céu num solo adusto? A flor do céu vai estabelecer as suas projeções num terreno complicado. Voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que a voz de João Batista, ou a voz de Allan Kardec, ou a voz da codificação espírita vai clamar no deserto? Já pararam para pensar nisso? Arnaldo, você que gosta do Evangelho, já parou para pensar nisso, Fausto? Por que tem que ser voz que clama no deserto? Porque a voz só vai ser aproveitada no deserto das consciências. Se você for usar a voz da verdade, do testemunho, no meio de muitas vozes, ela não vai ter valor, ela não vai ter importância. Voz, por exemplo, num jardim todo florido, bonito, regado, com jardineiro, com produção, não vai ser eficiente, não vai ser suficiente. Nós temos que trabalhar exatamente naqueles pontos que existe maior carência. Eu falei para o Fausto, que me visitou aqui em Belo Horizonte, ficando hospedado aqui na minha casa. Um grande abraço, Fausto e sua esposa, Márcia. Foram momentos significativos para todos nós. Eu falei para o Fausto num discurso do presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso César Perry, que fala sobre a importância da gente fundar centros espíritas nas comunidades mais carentes. Aonde está aquele espiritismo que antigamente os bandeirantes do século XIX, do século XX, viajavam distâncias e distâncias e distâncias para levar a mensagem lá no Tuguru, no Rio Amazonas, naquelas regiões distantes, terras inóspitas? Ou nós queremos o espiritismo das facilidades? Nós temos que pensar nesses pontos. Mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. É a profecia. Esse parágrafo eu chamo de a profecia. Quantas mães estão morrendo para que seus filhos compreendam a mensagem? Intuitivamente,
As rosas que são cuidadas, tratadas, fertilizadas por Maria Santíssima, porque o amor na terra, nessa terra árida dos homens indiferentes, vaidosos, preconceituosos, quantas vezes essas mães intuitivamente fazem isso porque têm esperança no porvir, contam com as mães sacrossantas do Cristo para cuidar dos seus rebentos. Elas muitas vezes não entendem claramente o que estão fazendo, mas nós aqui podemos entender dos exemplos do Cristo o que vem a ser amar e se permitir ser entregue no cadafalso, no holocausto como cordeiro, na certeza de que os exemplos deixarão marcas profundas que hão de irrigar os corações no tempo e no espaço, com amor, com remédio, com alimento, com cobertor, com sorrisos, com alegria, com amizade, compartilhando as lágrimas, as dores, porque o amigo é de todas as horas, mas principalmente o amigo é das horas ruins, porque ele não te deixa na mão. Este é o seu amigo. Eu costumo ter uma fama entre os meus que eu só apareço nas horas ruins. Aí tem uma prima que fala assim, ela me chama de Bebeto, lá de Pedro Leopoldo. Ela fala assim: ô Bebeto, você é igual médico, só aparece quando a gente tá ruim. Eu falei assim: mas eu tenho que ganhar meus trocados, eu tenho que garantir a bolsa da família com os bônus horas. A definir o seguinte: a gente tem que ser livres do entretenimento, mas quanto mais amigos, quanto mais compromisso você assume, menos tempo você vai tendo para o trivial, para as coisas que passam. Aí a gente acaba esquecendo um pouco que também a gente precisa, porque somos humanos, espírita de carne e osso. Como dizia o Chico, eu tenho que ter meus gatos, meus cachorros, meus animais, minhas rosas, porque senão eu desvincula da terra. Não estamos querendo fazer nenhum tipo de comparação, mas isso é simbólico, para que a gente possa refletir o tanto que é bom trabalhar, o tanto que é prazeroso servir, o tanto que vale a gente deixar de lado um pouco o conforto para poder levar uma palavra de esperança. Nós temos uma amiga que está na sala hoje, que nós já tivemos várias horas de muita conversa, e ela muitas vezes me dizia: ô Mineirinho, mas você também precisa de cuidar de você. Aí eu falava assim: é, minha amiga, mas deixa isso para depois, porque o que realmente faz com que nós nos sintamos rejuvenescidos, mesmo com as cansas do cabelo, com as rugas que vão chegando, o que nos faz realmente felizes é poder lembrar de Jesus e poder ter a certeza de que Ele está trabalhando por nós. E isso vai continuar cada vez mais, quanto mais você, eu, todos nós cuidarmos de quem está precisando de Jesus. Porque a vida é uma proposta de colaboração, de entrega, de troca. A vida é uma grande proposta
de esperança e de trabalho. Desculpem, mas as emoções também nos visitam. E como eu sou primo pobre do Bebeto Carlos, é outra brincadeira que eu faço, porque ele é Roberto Carlos Braga e eu sou Carlos Alberto Braga. Então eu falo que ele é o milionário e eu que sou o desvalido. Mas ele que disse, são tantas emoções e sempre será muitas emoções poder dialogar com essa grande família dos espíritas, dos cristãos, dos evangélicos, dos católicos, dos budistas, dos ateus que fazem bem. Sempre é muito bom falar do que nos aproxima, do que promove. Isso alimenta a nossa alma, a fé. Eu gostaria de interromper a minha participação pedindo a vocês a permissão para ler uma poesia que eu vou dedicar à presença hoje da nossa amiga Rosângela de Maringá, essa grande amiga, e eu sei que ela se enternece ouvindo Maria Dolores, Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo, através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento. A vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela e generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo à felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo o mal, e que, em tudo, no bem é que te des, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoe,
compreendendo, amparando e servindo outra vez. Compreendendo e amparando e servindo outra vez. Servindo, amparando, compreendendo, Deus espera que ajudes e abençoe. Que Ele nos abençoe a todos, para que tenhamos uma noite rica de amor, de trabalho, de compreensão e de perdão. E pedindo perdão pelas nossas ineficiências, pela nossa simplicidade, que não atende a muitos arautos da intelectualidade, nós nos despedimos, augurando bons ventos, prosperidade, saúde e, como sempre fazemos, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até a próxima oportunidade. Que a paz se estabeleça, em definitivo, nos domínios do nosso coração. Até lá, até breve. Que assim seja.